News Beer. Muito bem, aqui na Cultura 921. E aí, tudo bem? Bom dia pra você, de volta aqui no A Casa é Sua. Agora, com aquele bate-papo, né, gente, aqui no Segundas Intenções. Segundas Intenções. Muito bem, 9 horas 21 minutos. Esse é o quadro Segundas Intenções. A gente sempre fala sobre relacionamentos, enfim, comportamento, um assunto diferente toda segunda-feira para você. Estou neste exato momento com a psicóloga Meire Aparecida de Freitas. A gente vai falar um pouquinho, gente, sobre as questões emocionais, melhor dizendo, né, que podem estar ligadas às dores físicas. A gente vai entender um pouquinho sobre essa diferença, né, sobre a saúde emocional, a saúde mental. E a Meire Aparecida Freitas de Oliveira está aqui comigo. Deixa eu apresentar ela, gente, porque ela é formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, tem especialização em terapia globalizada, gestão em saúde pública, extensão para dependentes químicos e também com atuação em centro de atenção psicossocial e terapia corporal. Seja bem-vinda aqui ao A Casa é Sua. Bom dia, Meire. Bom dia, Alex. Obrigada. E vamos para esse bate-papo, né? Você que tem alguma dúvida também durante aí nosso programa, o nosso quadro, pode ficar à vontade para enviar para a gente através do 992724655 ou também, né, pelo nosso Facebook. É só acessar facebook.com/culturafm Paranaíba, porque nós estamos ao vivo a partir de agora no nosso Facebook. Tá tudo bem? Como é que tá a sua segunda-feira, Meire? A segunda-feira começou assim, brilhando, né? Porque de repente um convite tão especial, né? Colocado como a saúde, né? A principal saúde que eu acredito. A principal saúde, né, gente? É importante esse assunto. Eu estou assim muito feliz de estar aqui podendo participar de um bate-papo com você, dessa entrevista. E eu acordei assim, bem disposta, né? Com a saúde emocional bem disposta também. Acordei hoje com a saúde emocional. É muito importante, bem falado, né, gente? Importante, não é só a saúde física, não. É sobre saúde emocional também. É sobre isso que a gente vai conversar, entender um pouquinho, né? Por quê, né? A gente às vezes acorda aí com as dores, ou ao longo dos anos, né? A gente acaba descobrindo algumas dores e a gente acaba procurando um profissional e, infelizmente, ou felizmente, né? Nos exames não acaba detectando nada. E a pessoa fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, enfim, aquele ponto de interrogação. O que será que está acontecendo comigo, né, gente? Em tempos corridos, nesses dias aí, internet, todo mundo correndo, ninguém quer ficar parado, a nossa saúde sempre vai ficando um pouquinho de lado, né? Principalmente aí a saúde emocional. Muitas pessoas acabam percebendo, né, que algumas influências negativas acabam até afetando no seu organismo. E sobre esse assunto, claro que a gente vai falar com a Meire Aparecida. Ela está aqui junto com a gente, já deu aquele bom dia especial e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Meire, já para a gente começar, né? Como é que essas emoções acabam interferindo aí no nosso corpo, né? Isso é coisa da nossa cabeça, como alguns acabam dizendo? Essas dores é invenção nossa? Como é que é isso, Meire? Não é invenção, né? O que a gente pode observar? Que o ser humano, ele sente, né? Ele tem sentimentos, todos nós temos sentimentos. E, de acordo com esses sentimentos, muitas coisas podem fluir, né? O que nós temos que ver é essa questão de como lidar com isso. Como que você lida com isso? Peraí, primeiro eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, né? Por que eu estou triste? Né? Por que hoje eu estou irritada? Enfim, várias coisas corriqueiras que acontecem com todos nós. Entender quem somos. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Para a gente poder estar entendendo um pouco mais as coisinhas que vêm lá pela frente. Ou se não for, né? Mas eu vejo muito, Alex, essa questão
de estar com uma saúde emocional. Aliás, tem um pouquinho assim, uma dúvida aí, né, de saúde mental, saúde emocional. Exato. Né? E a gente vê assim que a saúde emocional, na verdade, é o equilíbrio que nós temos, né, no dia a dia, como lidar com isso. Espera aí, olha, nós passamos até ali e, de repente, alguém xingou, alguém falou alguma coisa desagradável. E, peraí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lidei com isso, né? Então, é estar pronto para lidar com essas sensações, com as situações. Que, enfim, vem raiva, né, irritação, várias coisas voltadas para isso. E já a saúde mental, ela já, assim, elas são muito parecidas, é mínima elas diferença. Andam juntas, né? São poucas diferenças. Mas a saúde mental, ela precisa ter ausência de doenças. A gente tem que trabalhar para ter ausência de doenças. Por exemplo, eu me irritei lá fora, eu soube lidar com isso. Tá? Então, se eu não soube lidar com isso, eu trago. Se eu trago, eu vou jogando para dentro, para o meu interior, como se fosse uma caixinha. Né? Eu vou jogando aquela caixinha. Daqui a pouco, o que acontece? Acontece que a sua saúde mental, ela começa a ser bagunçada. Ela fica um tanto difícil de você voltar naquilo que nós iniciamos a fala, que é a questão do equilíbrio. Né? Aprender a entender como que é a outra pessoa. Ela é assim? Tá, então como é que eu vou lidar com isso? Se conhecer, saber como lidar com as situações corriqueiras, né? No caso. E essas dores, doutora, vamos direto ao ponto, né? Esses problemas emocionais, eles podem afetar no nosso dia a dia mesmo? Essas dores, elas podem ser influenciadas por essas questões emocionais mesmo? Sim, elas podem. Só que tem uma coisinha aí que é diferente, né? A gente ouve muito falar assim, isso é doença psicossomática. Sim. Às vezes não é. Tem uma diferença entre doenças psicossomáticas. Isso. Explica um pouquinho sobre a questão da doença psicossomáticas para o pessoal entender em casa. Tá. Então, assim, só para entender um pouco, a pessoa, ela sente uma dor de cabeça, vamos supor. Você está com uma dor de cabeça, né? Aconteceu alguma coisa lá fora que entra naquilo que nós falamos, da estabilidade, você não conseguiu lidar com aquilo, veio a dor de cabeça. Sim. Tá? Então, o que aconteceu? Você alimentou da situação lá fora e veio para sua cabeça, ou melhor, para uma dor você na cabeça. Você absorveu aquela negatividade, aquele problema e acabou influenciando no seu corpo. Isso, exatamente. Tá, aí você vai ao médico, que é o ideal, né? A gente sempre está colocando assim, se essa doença, se essa dor de cabeça ela não passa, está afetando, está ficando maior, vamos procurar um médico para verificar qual isso. Isso vem de tempos, né? Que nós temos que ir ao médico primeiro. Desculpe aos médicos, mas às vezes não é necessário, mas a gente consegue lidar com isso. Nós, profissionais, conseguimos lidar com isso, né? Não, primeiro eu fui ao médico, depois eu vim aqui, tudo bem. E aí, o que acontece? Essa dor, o médico passa um remedinho. Ou como muitos fazem, vai lá na farmácia e compra um remedinho. Compra um remedinho, né? Ali, um dipirona e acabou. Passou. Então, isso foi uma somatização, sim, mas por um momento. Aí, a questão da doença psicossomática, ela é um pouco mais... É mais profunda ainda. Profunda, né? Tem uma doença que ela tem acontecido muito, principalmente com os idosos. Tem jovens também, né? Jovens, por incrível que pareça, estão sendo muito afetados, né? Muito, muito. Agora eu não me lembro exatamente o nome para te falar, mas é quando o estômago, o intestino, ele fica sempre com dor, não pode comer qualquer coisa que dói. Alguns problemas gastrointestinais. Gástrico-intestinais, exatamente, Alex. O que acontece?
Isso isso acontece sempre. Está sempre indo ao médico. Aí o médico diz, mas eu já fiz tudo. Ou não então, tem nenhum diagnóstico. Exatamente. Então, aí o que acontece? Ele passa a ser um doente psicossomático daquela doença, né? Gastrointestinal, que tem um nome certo para isso, e muitas outras coisas, né? O que eu acho interessante, assim, que tem coisas que talvez eu não consiga falar, eu acredito que eu não vou conseguir falar, mas, por exemplo, na cabeça, quando tem a dor da cabeça, existe um significado muito grande na área da psicologia, né? Na área da emoção. A dor do peito tem muito a ver com coisas... Do peito eu posso te falar bastante, né? Pegando um ganchinho, é nisso que eu queria aproveitar e falar a respeito também, né, Meire? Você já tocou no assunto sobre essas partes do corpo que acabam sendo afetadas, né, por essas dores causadas principalmente pelo nosso emocional. E elas, todas elas, né, elas partem de algum princípio, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, esclarecesse sobre essas questões das dores, né? Você falou sobre as dores do peito, na cabeça, ou mesmo estômago, coluna, tudo parte de um princípio. Coluna, as articulações. É muito forte, né? Vem com muita força. A pessoa não consegue lidar com aquela emoção e aí ela fica com a doença psicossomática. Então, entra sempre na questão do equilíbrio emocional, mental, né? Se descobrir, por que eu estou com essa dor de cabeça? Eu não passei nenhuma raiva, eu não passei nenhuma irritação. Por que eu estou com essa dor no estômago? Eu não comi nada diferente do que eu como. Exatamente. Não passou por uma situação estressante, por exemplo. Sim. Só que aí... muitos casos não pensam na questão. Aliás, a gente ouve muitos tabus aí, né? Aliás, não é nem tabus, né? Eu vejo assim como uns pensamentos assim meio diferente do que nós profissionais da saúde mental, emocional vemos, né? Que é a questão, não estou generalizando, algumas pessoas que não levam muita importância para essa questão de que tem muita coisa a ver com o que nós já vivenciamos. Tudo vem se repetindo, né? Algo que já aconteceu e acaba se repetindo na nossa vida, né, doutora? Sim. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que ela é muito calma, ela aguenta muita coisa, ela engole, ela não fala, ela não retruca, né? Na linguagem mais assim. Ela vai levando. A pessoa que acaba guardando tudo para si. Guardando tudo. Ela guarda tudo. Vai chegar um momento que o corpo vai falar. O corpo não suporta. O físico, ele é muito importante para nós, sim. Claro que temos as doenças orgânicas, né? Não devemos descartar, hipótese nenhuma, né? Exames, enfim, tudo que o médico pede. Mas a questão de guardar tudo dentro de si, o que passou vai, em algum momento, explodir. E a explosão será no corpo. Olha, meu Deus do céu. Pode ser alguns problemas, enfim. A pessoa ela pode notar, ela sente, além de sentir, né? Ela pode notar também algo no corpo, na pele, sim. Pode ser perceptível, doutora? Ela pode perceber. Alergias, você falou uma coisa boa aí, né? Interessante, que aparece muito, né? Sim. Problemas na pele, de alergia, principalmente no estresse. Estresse, né? O estresse está sendo muito procurado na questão da ajuda. Estresse, isso tudo influenciado também por causa desse período que a gente está vivendo, também tem muita influência, Meire? Tem sim, a pandemia colaborou bastante, mas vem de muito tempo isso. Só acabou aumentando, né? Explodindo isso. Aumentou bastante, né? Aí vem as questões dos medos, né? Das preocupações, enfim, muitos sentimentos, né? Que leva ao estresse. E eu gostaria de aproveitar e estar falando alguma coisa, né, que acho que está dentro também, que é a questão do estresse
que é a síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout. E que tem, assim, atrapalhado muito a vida, principalmente de jovens. Né? Já recebi muitos, né, que tem o estresse no trabalho. Estresse no trabalho, no né? trabalho. Principalmente. Como seria esse estresse no trabalho? A pressão, a implicância, sabe? A forma que falam com ele, o chefe principalmente. Falar no meio do outro, gritar. Eu já vi isso muito acontecer. E um dia vai, o outro dia vai. A pessoa vai guardando. Vai guardando. Vai pensando que precisa, né? Do dinheiro, do trabalho, né? Do trabalho. Chega num ponto que eles não suportam mais. Aí desenvolve, desencadeia várias questões emocionais. Se não saber lidar com as questões emocionais, vai para os transtornos mentais. Aproveitando esse gancho, né, Meire? Você falou sobre essas situações que podem causar, né, esse tipo de alguns problemas emocionais na pessoa, que pode acabar afetando na sua saúde, né? Além do trabalho, existem outras situações também, por exemplo, família, relacionamentos, ou mesmo a religião, enfim, podem afetar de alguma maneira isso? Pode sim. Eu citei o exemplo dos profissionais, dos trabalhadores, colaboradores, no caso, porque tem aparecido muito no momento, né? Mas tem sim a família. Como é que o pai cuida desse filho? Como é que fala com ele? Como é que a mãe fala com ele? Ali é um ambiente de aprendizado, né? É um ambiente de aprendizado. A criança, ela cresce ali, né? E o casamento, enfim, ele é uma questão assim que um tem que ceder para o outro, porque senão vai haver o estresse. Tem tido muito, Alex, muito questão de abuso, né? Esse abuso que eu falo, ele não é um abuso mais voltado para as falas. Exato. Né? Abuso verbal, né? Violência verbal. Exatamente. Psicológica, principalmente, né? Esses já estão levando a transtorno, praticamente. Estão levando a transtorno. Agora, uma coisa assim, interessante dentro disso, que eu vejo muito, antigos, né? As pessoas mais antigas aprenderam assim, olha, se eu fizesse isso aqui no mercado, minha mãe me batia, me dava um tapa, me dava uma paulada. Falam dessa forma. Sempre lembrando passou no passado, né? Sim, eu sei que não é fácil. Né? Eu tenho filha, eu tenho os netos, né? Mas assim, é uma criação, fácil. Né? Uma geração que teve uma criação diferente, né? Exatamente. Então, aí eu vejo falando assim, olha, imagine, que psicólogo, que psiquiatra. Meu pai curava isso, era na cinta. Na cinta, né? Minha mãe curava isso na cinta. Olha, eu tive todos os problemas. Meu pai bateu aonde, minha mãe bateu não sei onde. E aqui, eu tô vivo. Aí que tá a questão, Alex. Entra dentro de si. Se coloca dentro de si. Se conheça. Veja se está tudo organizado lá dentro. Porque, com certeza, tudo isso que aconteceu lá atrás veio carregando até aqui. E quando chega na fase adulta ou na idade já da velhice, muitas coisas começam a aparecer. Aí a gente ouve dizendo, né? Tá caduca, tá doida, tá não sei mais o quê. Não. São reflexos de lá. Sim. Entendam, saiba entender. É como eu disse, não é fácil. Mas aprenda a lidar com si mesmo para poder lidar com essas pessoas. Então, o estresse vem muito também dos cuidados com os familiares nesse sentido. A famosa inteligência emocional, né, que a gente costuma ouvir já nesse tempo, né? Todo mundo fala sobre a inteligência emocional. Meire, falando sobre o nosso assunto, né, até uma ouvinte participou com a gente aqui, a Cristiane Ferreira, ela até disse aqui, eu mesma, quando passo raiva, acaba aparecendo manchas roxas no meu corpo. Acho que é uma situação que muitas pessoas acabam tendo, né? Tem muitas pessoas que acabam aparecendo algumas manchas, né? É muito perceptível. Sim. Isso, né? Até Sim. Parece manchas de agressão ou outras coisas. Mas é o próprio corpo dando alguma resposta, né? De algo. Com certeza.
E falando um pouquinho sobre essa questão das etapas, né, Meire, a pessoa entender que ela está passando por esses problemas emocionais, enfim, você até destacou que ela, primeiramente, ela deve procurar um médico, ver aí essa questão com o seu corpo, né, e principalmente ela deve procurar um profissional para entender um pouquinho como é que funciona isso, o que está acontecendo com ela, né, um psicólogo, uma psicanálise, uma terapia. Tudo isso ela deve procurar. Sim, eu acredito, Alex, hoje que a inter-relação dos profissionais é muito importante, tá? Para ajudar o seu cliente, paciente a descobrir alguma coisa e orientar, faça isso, né? Eu falo os profissionais, incluindo farmacêuticos, sim, incluindo fisioterapeutas, enfim, tantos profissionais importantes aí, né, que tá lidando com ele. Então, assim, o psiquiatra é importantíssimo, dependendo do grau do transtorno, né? Tem todo um grau. Quando falamos de transtornos, tem vários, né? Se fôssemos citar aqui, não, seriam muitos. A depressão maior, a ansiedade com crises, né? Com crises fortes. Não aquela ansiedade que eu fico, por exemplo, eu vou viajar amanhã. Não, aquela ansiedade normal, isso, né? Aquela ansiedade que ela vem com força e que mexe totalmente com o corpo, né? A sensação de morte. A esquizofrenia, enfim, tem que ser, sim, tratado pelo especialista que é o psiquiatra. O psiquiatra, ele medica, ele sabe diagnosticar. Porém, ele sempre encaminha para nós psicólogos, porque nós que vamos fazer a mediação aí da questão da emoção. Ele que vai fazer, não. Ele vai mostrar para o seu paciente, para o seu cliente, né? A gente fala as duas coisas, se quiser, uma das duas. Como direcionar isso? Peraí, tá em mim. Então, sou eu que tenho que aprender a lidar com isso. Pessoa que tem que entender que sim, precisa, né, doutora? Exatamente. Eu preciso, eu não me conheço. Eu não sei por que hoje eu tô assim. E amanhã, por que eu vou ficar como? E ontem, por que eu estava assim? Então, é na psicoterapia que vai se conhecer. Mas o medicamento, dependendo do quadro, é essencial. E é o psiquiatra que faz isso. O neurologista é importante, super importante nesse diagnóstico, né? De poder, de repente, alguma coisa voltada para as funções cerebrais, que está no alcance do neurologista, né? Mas tem muitas coisas que a maioria das coisas que traz depressão, outras coisas, é o psiquiatra. E aí as pessoas ficam com assim, um tanto medo de tomar medicamento, né? Um medo, um preconceito também de procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? E se a pessoa demorar muito, esse problema emocional, ela pode evoluir por um problema mais sério também, para um problema mais sério, Meire? Pode ser perigoso para a pessoa ainda mais. Pode sim. Quanto mais ela retarda, né? Uma hora eu vou, daqui a pouco eu vou. Aí já não dá mais. Aí ela vai ter que entrar com medicamentos fortes, né? Com certeza. Não. Bom, eu não sei quem falaria isso aqui para você é o psiquiatra, seria fortes ou não, mas ele sabe lidar com isso. Só que aí vem mais a questão, vai ficar mais difícil para ele. Peraí, eu já estou indo no psicólogo, ainda tenho que ir no psiquiatra. É algo que poderia ser tratado antes e acabou evoluindo, né? Por causa desse medo, esse preconceito de buscar ajuda, de se entender, né? Porque é muito mais fácil a gente querer entender o outro do que a gente procurar entender, né? O que está acontecendo com a gente, né, Meire? Sim. Então, é importante a gente buscar um tratamento. E as pessoas, às vezes, acabam batendo na portinha da condição, né? Mas, olha, eu não tenho condição, uma consulta é muito cara. Mas tem os órgãos públicos também que dá essa oportunidade para a pessoa buscar um tratamento, né? De maneira gratuita também, né? Sim. Ela pode procurar, por exemplo, o seu posto de saúde, que vai ter um encaminhamento ali para um CAPS aqui da cidade, ela pode receber esse tratamento também, né?
Sim, tem o CAPS, tem o posto de saúde, tem a faculdade, né? Exatamente. A faculdade que tem gente. os alunos lá supervisionados, que é muito importante, né? Não deve deixar de procurar. Perfeito. Bem, e algo mais a destacar também aqui para os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão acompanhando a gente pelo rádio, pela página também no Facebook, sobre as questões emocionais, né, que podem estar ligadas às dores físicas. Uma dica importante também para as pessoas é equilibrar tudo isso, buscar ajuda, fica à vontade. As dores emocionais é bem assim, né? Eu não consigo perceber a pessoa não tendo, né, uma melhora se ela não tiver um apoio profissional. Tá? Agora, se ela aprender a se conhecer bem, de onde que está vindo isso, né, e falar, não, eu vou aprender a lidar com isso, eu não vou ficar com isso para mim, mas eu vou descarregar de alguma forma. Se ela tiver... a gente costuma muito dar o exemplo da raiva, né? Como é que você lida com a raiva? Não, você não vai guardar raiva, mas também você não vai brigar com o outro, você não vai jogar, né? Descontar no outro, né? No outro. Assim. Vai pra academia. Vai lá, tem aqueles, não sei como diz, né? Musculação, praticar atividades físicas. Atividades físicas para raiva, né? É muito bom. Outra coisa que eu sempre recomendo é quem tem quintal. Olha. Que tem matinhos, né? Que vai limpando. Ao invés de pegar a enxada, na hora que tá com raiva, vai lá e puxa. Mas puxa lembrando daquela raiva com força. Sabe? É uma coisa legal, é uma técnica legal. É para desestressar, Alex, né? São muitas Ajuda técnicas. Gente. São muitas técnicas. Tá. São coisas tão simples, né, do nosso dia a dia. E assim, né, como todos já sabem, alimentação saudável, tudo colabora para você entender melhor você, né? A alimentação, dormir bem, né? Ter um momento de lazer, né? Isso tudo faz parte de uma ajuda para que você possa enfrentar situações ali fora, né? E eu vejo mais ou menos assim, né? Cada caso é um caso, mas no geral a gente vê isso. Então, assim, a minha recomendação maior hoje, e porque eu estou vendo muito, é a questão do medo. Tá? O medo é uma coisa que leva a muitas situações, a culpa, tá? Que leva a muitas situações, e que precisa identificar que tipo de medo é esse, que medo de como que é essa culpa e do que, por quê, tá? Identificar. Medos, enfrentar? Sim. Você consegue fazer uma coisa se você enfrentar. Vou dar só um exemplo. Eu sei que eu falo muito. Aqui a gente gosta de gente que fala. Fica à vontade. Mas olha só. Quando uma criança ela começa a nadar, aí uma pessoa, alguém ligado na família fala, né? Não me importo. Ele não tem medo, ele já sabe nadar. Sim. É perigoso. Mas, ao mesmo tempo, é bom. Por quê? Porque ele não tem o medo que não vai gerar circunstâncias tipo, pula, meu filho, pula, meu neto, alguma coisa assim que vai fazer ele tensionar e gerar uma situação mais agravante. E tem outros exemplos. Então, tem essas coisinhas que às vezes é importante estar pensando. Mas eu sempre digo, na dúvida não vai. Isso aí. Então, assim, não estimular tanto para enfrentar o medo, mas o bom é enfrentar, desde que não tenha dúvidas. E procurar, quando perceber essas coisas, não deixa virar uma doença psicossomática, não deixa causar coisas que vai te impedir de fazer alguma coisa que você sonha, que você quer muito. Vai lá, é tão bom fazer terapia. Não pode deixar isso atrapalhar a sua vida, né? Profissional, exatamente. Relacionamentos, isso é muito importante, né? Bem, Eri, como é que faz para encontrar você, o pessoal quer tirar algum tipo de dúvida, né? Enfim, quer conhecer um pouquinho mais
do seu trabalho, precisa ir fazer algum tipo de consulta, né? Vamos colocar assim, bem mais explícito para o pessoal. Pode tirar algumas dúvidas. Tem a sua rede social, tem um telefone também, onde você atende. Sim. Eu tenho o telefone, né, que eu mesmo atendo, né, eu mesmo agendo, que eu posso estar passando. Sim, pode ficar à vontade. Né, que é o 981 45 24 16. No período da tarde, eu atendo no consultório, que fica na Rua Antônio Bergantini, 275, Jardim América. Fica bem próximo ao Carnaíba, né? E assim, até ligando e tirando algumas dúvidas, eu estou aberta no Zap também. Eu sempre estou respondendo alguma coisa quando me ligam ou perguntam, né? Estou à disposição, estou aí para trabalhar, né? Nós fizemos um juramento e esse juramento eu fiz já tem muitos anos, né? Foi em 89. E ele nunca saiu de dentro de mim, né? De olhar para o outro, né? No sentido de ajudar mesmo, de cuidar. E hoje nós sabemos que a saúde mental no Brasil é uma das primeiras a serem mais afetada, que está mais afetada. Exatamente. Tá? Não tem homem, não tem mulher, não tem jovem, não tem criança. Todo mundo acaba sendo afetado, todos são afetados. Meire, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui junto com a gente, tá? No A Casa é Sua. Primeira vez, né? Mas sinta-se convidada para estar sempre junto com a gente aqui, trazendo mais orientações, tirando algumas dúvidas e falando principalmente sobre saúde mental, que a gente vai falar muito aqui no A Casa é Sua também. Inclusive, só a Organização Mundial de Saúde, ela faz questão de dizer, né, que o mental faz parte da saúde. Então, assim, vamos pensar nisso, né? É saúde física, mental, social, né? Mente sã. Exatamente. A gente cresce ouvindo isso, né? Legal, Alex. É isso aí, gente. Se você perdeu esse bate-papo, né, essa entrevista, você pode acompanhar logo mais na nossa página. Vai estar disponível no Facebook, facebook.com/Cultura FM Paranaíba, ou também através do rcn67.com.br. Você vai conferir logo mais no nosso portal. E você continue junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui no A Casa é Sua.